Nesse tópico a gente vai aprender sobre estrutura de repetição, ou seja, loop, do tipo for. Ela é um pouco mais complexa da gente entender do que as outras duas, porque no while e no do while a gente só passa como parâmetro uma condição, ou seja, faça isso enquanto essa condição aqui for verdadeira. E já no for a gente passa para ele 3 parâmetros. Só que antes de falar para você esses 3 parâmetros, vamos ver como que a gente precisaria trabalhar se o for não existisse. E para isso eu vou fazer 2 loops do tipo while. Bom, e está aqui os nossos 2 loops. E só uma curiosidade adicional que eu queria estar passando para vocês já nesse tópico também, é que a gente pode muito bem ir imprimindo o valor de i. Então a gente imprime i aqui, a gente coloca i++, vou colocar esse de baixo aqui também. Aí. E o que vai acontecer aqui? Ele vai imprimir, toda vez que ele imprimir, ele vai imprimir o valor de i. Ou seja, vai imprimir 0, 1, 2, 3, e aí a gente consegue saber em qual loop a gente está. Então, vamos lá compilar e executar. Veja que ele só executou 10 loops. Por que ele não passou para o loop de baixo aqui? Quando ele saiu daqui, i estava com o valor de 10. Se a gente imprimir aqui o valor de i, depois que o primeiro loop terminar, a gente vê aí, ó, valor 10. E como aqui o i vai estar valendo 10, ele não vai nem mesmo iniciar esse segundo loop. Para isso, a gente teria que aqui em cima igualar o i a 0 novamente. Aí sim, ele iria executar os 2 loops. Foi de 1 até 9, depois começou no 0 de novo e foi até 9. Vamos ver as instruções que eu precisei passar aqui. Declarei a variável com valor igual a 0, e aqui dentro do loop eu coloco a condição i menor do que 10, enquanto i for menor do que 10 você executa esse código, e um i++, que é para ele ir aumentando. Aqui eu tive que igualar o i a 0 novamente, senão esse loop aqui nem mesmo ia iniciar. E dentro desse loop também colocar o i++. Eu vou deixar isso aqui já numa guia separado, só para a gente poder consultar depois. E vamos ver agora como que a gente faz tudo isso daí com um loop do tipo for. A sintaxe do for é essa daqui. Ele recebe 3 parâmetros aqui dentro. A chave é normal mesmo, tudo bem? Aqui dentro o que a gente coloca? A gente coloca um valor inicial, ou seja, i é igual a 0, que é o que a gente estava fazendo aqui, ó. Tanto aqui quando a gente declarava, quanto aqui depois desse primeiro loop. Ou seja, quando a gente está trabalhando com for, a gente não precisa nem mesmo declarar um valor inicial, porque a gente já declara um valor aqui. A gente coloca ponto e vírgula e vem o segundo parâmetro. O segundo parâmetro é a condição, que é o que a gente coloca aqui no while. Então, vamos colocar aqui i menor do que 10, ponto e vírgula, e o último parâmetro é o que a gente quer fazer com o i, que no caso seria esse i++. Então a gente simplesmente vem aqui e coloca i++. E nesse último parâmetro a gente não coloca ponto e vírgula, é como se o parênteses aqui já fizesse o papel de um ponto e vírgula. Você pode muito bem colocar junto, tá? Só estou colocando separado para ficar mais visível. E agora vamos imprimir a mesma mensagem que a gente estava imprimindo lá no while. Ele completou todo o loop. E se a gente simplesmente copiar e colar ele aqui embaixo, ou seja, fazer um outro loop, ele vai iniciar normalmente também, porque logo quando a gente inicia o loop, ele já está indicando aqui, ó, comece com 0. Mesmo que a gente tenha 500 loops antes, e esses loops tenham feito alterações nessa variável, quando chegar aqui, ele vai igualar a 0. Então se a gente compilar e executar, aí, ele roda os 2 loops normalmente. No começo pode ser um pouco complicado você começar a usar o for, porque você tem que passar os 3 parâmetros aqui dentro. Mas se a gente comparar, olha só, vou tirar os espaços aqui, olha a diferença que dá. O for ele serve para organizar o seu loop. Bom, e uma curiosidade também que eu nunca vi em nenhum outro lugar falando é que não necessariamente a condição que você coloca aqui tem que estar ligada à variável i. Se você quiser até mesmo fazer o exemplo lá com o while, condição igual a s, e aqui dentro a gente coloca enquanto condição for igual a s. Aí a gente imprime aqui, tudo bem? Aí, ó. Enquanto eu colocar assim aqui, ele vai executar esse loop. Se eu colocar não, o que vai acontecer? Ele vai passar para o loop de baixo que vai imprimir 10 números. Só que não é porque você pode usar aqui que você deve. Porque se você vai fazer somente uma verificação que não tem nada a ver com o i,
Então você pode muito bem colocar isso dentro de um while. Só queria estar passando essa informação adicional, que pode ser que um dia, em uma situação específica, você precisa fazer isso, e aí você já vai saber que é possível. Tudo bem? Então, já que não é muito bom a gente utilizar esse tipo de condição, já que a gente pode simplesmente utilizar um while, quando que a gente utiliza um loop do tipo for? Quando a gente já sabe especificamente a quantidade de loops que a gente vai ter que colocar. Aí a gente já utiliza o i aqui na condição. Lembrando que essa condição aqui não tem que ser um valor definido. O usuário pode muito bem definir ela. Eu fiz aqui uma estrutura em que eu pergunto para o usuário: deseja imprimir quantos números? Aí, imprimir, a gente vai receber a quantidade. E aqui no loop do tipo for a gente coloca enquanto i menor do que quantidade. Então, se a gente executar esse código, olha só, deseja imprimir quantos números? Se eu colocar 10, ele vai imprimir até o 9. Se eu colocar 20, ele imprime até o 19. Tudo bem? Essa normalmente a situação em que a gente utiliza a estrutura de repetição do tipo for. Já com esse conhecimento, a gente já pode passar para a lista de exercícios. Tudo bem? Então, vamos lá.